das profecias sobre o Apocalipse, inclusive de pessoas que não são evangélicas cristãs. Nós tivemos prenúncios de Apocalipse por várias vezes, inclusive no século XXI. Nós todo ano praticamente tinha um anúncio de um Apocalipse. O que mais preocupou as pessoas foi 2012 com o Apocalipse dos Maias, né? Então nós trataremos do cumprimento profético a partir da era contemporânea. O que ocorreu na era contemporânea que sinalizava o Apocalipse. Inicialmente, nós trataremos do Advento. O Advento surgiu com a ideia dos adventistas do sétimo dia. Houve o Advento e eles esperavam a volta de Jesus. Em 1844 foi a época fundamental para que isso ocorresse, porque eles, pelas contagens dos dias de Daniel, eles davam o ano de 1844 como a data da volta de Cristo, e eles esperaram em outubro de 1844 a volta de Jesus Cristo, mas infelizmente ele não veio. E aí todos ficaram decepcionados, porque tinha um movimento comandado por Miller, chamado Millerista, que apontava que Jesus estava voltando. Mas quando tem aquela decepção que ele não voltou, eles acabam buscando a Deus. Algumas pessoas acabam zombando de Miller e dos que seguiam esse movimento, porque Jesus não tinha vindo. Mas nós vamos ver que esse é o início de um movimento que gera esperança em nossos corações, a esperança da volta de Cristo. E o Advento, e sabendo que Deus guardou o sétimo dia, isso vai motivar a criação da Igreja Adventista do sétimo dia. É interessante sabermos essa história, como tudo começou. Eu vou colocar aqui nos vídeos a história da Igreja Adventista do sétimo dia, porque não que seja a única igreja verdadeira, mas que é uma igreja que proclamava a verdade acerca do sábado e acerca da volta de Cristo, é a pura verdade. E depois que eles tiveram essa decepção quanto à volta de Cristo, eles disseram que naquele tempo Jesus estava entrando no Santo dos Santos e ele estava passando a advogar as nossas causas. É uma teoria que alguns adotam ainda hoje, né? E o interessante disso tudo é que surge uma mulher como profetisa, num tempo que as mulheres eram mal vistas ainda, quando tinha cargos eclesiásticos. Mas essa mulher vai ser considerada a profetisa da Igreja Adventista do sétimo dia, que é a irmã Ellen White. É muito interessante ler os escritos de Ellen White, porque às vezes ela não tinha conhecimento nenhum de causa, mas ela pregava sobre saúde, pregava sobre educação, pregava sobre todas as formas de agir na igreja, porque você sente que o Espírito Santo esteve agindo na vida dela. E é interessante ler Ellen White, buscar saber conhecer Ellen White. Eu tirei um versículo da Bíblia aqui para pensarmos nessa hora.
1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E essa é a verdade. No século XX surgiram muitos anticristos, porque eram pessoas que queriam dominar um poder, um império. Mas só que na nossa conjuntura atual, nós não damos espaço para isso, porque os direitos humanos têm que prevalecer. E nós vemos que muitos morreram na Primeira Guerra Mundial, muitos mais na Segunda Guerra Mundial, e como ficou conhecido o Holocausto como o terror daquela época. E nós hoje não desejamos aquele passado que tivemos. E aí surgem os anticristos do século XX. Bom, nós temos aqui as profecias agora de Nostradamus. Nostradamus foi um homem que fez previsões. Ele era não vou dizer um profeta, mas que era um conhecedor da Bíblia, mas na igreja não participou da igreja cristã. Ele tinha as previsões dele, e essas profecias apócrifas que são fora da escritura acabaram tendo algum sentido dentro da realidade do século XX. Uma profecia de Nostradamus foi a seguinte: no mundo será feito um rei, que terá pequena paz e vida curta. Neste tempo, o barco do papado estará perdido, governado em seu maior detrimento. Um imperador nascerá na Córcega e custará caro ao império. Veremos com quantos ele faz aliança. Será julgado menos príncipe do que carniceiro. Prestes a combater, falhará. O chefe inimigo obterá a vitória. A retaguarda se defenderá, e os que forem mortos no território cheio de neve farão falta. Bom, aqui ele vai tratar sobre um rei que vai surgir inicialmente, né? E nós tivemos como fato histórico semelhante a esta profecia, o caso de Napoleão Bonaparte, que foi um francês que nasceu em Ajaccio, cidade localizada na ilha de Córcega, que ele tinha falado na profecia. Em 1804 foi coroado imperador e iniciou a invasão dos territórios papais. Ele também falou na profecia, o Nostradamus, que posteriormente foram anexados ao Império Francês. Nostradamus o considerava como o segundo anticristo e o tinha como um carniceiro. No dia 18 de junho de 1815, ocorreu a Batalha de Waterloo, que marcou sua derrota e o término do seu poder na França. Napoleão partiu para Waterloo com 70 mil homens, onde foi travado um violento combate contra os ingleses. Os soldados franceses foram dizimados pela metade.
e dentre outros fatores que pesaram para a derrota de Napoleão, um deles foi um inverno rigoroso. Então vemos a história de Napoleão aí estando junto com a profecia de Nostradamus. Aqui vai falar mais da história de Napoleão, né? Um dos maiores conquistadores de todos os tempos, por suas mãos foram muitas vidas consumadas. Para os defensores de Nostradamus, foi o primeiro antecessor do Anticristo. E segundo os mais diversos historiadores, Napoleão Bonaparte foi um tirano. Fato é que, em algum momento, mesmo um tirano que queria tornar-se Deus, ele se rendeu a Jesus Cristo, ao ver que suas lutas jamais conseguiriam os mesmos efeitos, os mesmos feitos. Napoleão lutou contra o mundo com um exército gigante, e mesmo com fortunas, poder, ele jamais conseguiu dominar o mundo. Por outro lado, um simples carpinteiro judeu com um discurso revolucionário mudou séculos da história humana, e até os dias de hoje pode ser considerada a pessoa mais influente de todos os tempos. Então vemos que Napoleão não teve nenhuma influência como Jesus Cristo, né? Mas ele queria ter esse poder. Ele queria ter o poder sobre a terra. E ele não vai conseguir esse poder. Mas ele foi tido como um dos que precederiam o Anticristo. Porque Nostradamus vai dizer que teria 3 ou 2 que precederiam o Anticristo. E Napoleão foi tido um desses que precederiam o Anticristo. Seriam mini anticristos. A partir da Revolução Francesa e das concepções teóricas formadas até aquele momento, funda-se princípios e garantias que irão resguardar a liberdade do indivíduo, proporcionando igualdade social e abordando aspectos da fraternidade. São o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Era napoleônica. Napoleão nasceu em 1769, após completar os estudos básicos. Optou pela carreira militar, inscreveu-se na Escola Militar de Paris, onde estudou estratégias de guerra e se especializou em artilharia. Esse foi quanto ao nascimento de Napoleão. Agora vamos falar sobre o consulado, quando ele chegou no consulado. Em 1799 começou uma nova fase de revolução na França, o consulado. Essa fase resultou de um golpe político arquitetado por membros da alta burguesia, alguns nobres e membros do exército que, junto de Napoleão, buscavam um governo forte e centralizador. O dia do golpe foi nomeado pelos estudiosos do tema como o 18 Brumário. No consulado, o poder político estava dividido entre três. Além de Napoleão, havia ainda Roger Ducos e Emmanuel Sieyès. Essa estrutura durou até o ano de 1804, quando, por meio de um plebiscito, Napoleão conseguiu tornar-se imperador. Você vê que ele foi galgando aos poucos o poder até chegar à condição de imperador, né? E o Império de Napoleão foi assim. A fase do Império caracterizou-se
pelas intensas guerras travadas em todo o continente europeu. Essas guerras eram encaradas por Napoleão e pelos seus seguidores como libertadoras. Já haja vista que seu alvo principal não eram os estados, especificamente, mas um modelo de sustentação política que permeava a maioria delas à época, o absolutismo monárquico. Como versículo que eu deixo aqui para concluir essa parte, porque inicialmente nós vimos um pouco do advento, sobre a igreja adventista, e vimos o primeiro anticristo tido por Nostradamus, que foi Napoleão Bonaparte. Vimos a história dele e agora passaremos para o segundo anticristo, mas na próxima aula. Por fim, eu deixo aqui um versículo para meditar. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Então aqui vai falar das guerras e rumores de guerras. E como vimos no século XX, foi o momento que tivemos mais conflitos armados, que possibilitou um crescimento tecnológico, mas que foi prejudicial para a consciência do ser humano. Nos vemos na próxima aula. Tchau.